Boa noite, aqui é boa noite hoje. Como estão vocês? Como estão suas famílias? Tudo bem? Espero que sim. Iniciamos hoje uma nova lição e que Jesus e os amigos espirituais possam estar nos amparando, possam estar visitando as residências de vocês, né? Hoje nós vamos falar do livro dos médiuns, o capítulo 22, Obsessão. É um tema que eu gosto de estudar. Então, vamos lembrar um pouquinho do livro dos espíritos, né? Quando fala da influência dos espíritos. Essa imagem é muito legal porque é como se fosse assim, a gente é um pouco marionete, né? Na mão das entidades superiores e das inferiores também, né? Então ele pergunta assim, os espíritos influenciam sobre nosso pensamento e nossos atos? E os espíritos respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, né? Mostrando que existe uma influência muito grande uns sobre os outros, né? E sobre nós encarnados também, né? Espíritos encarnados que somos almas, né? Também tem uma influência muito grande sobre o que as outras pessoas pensam, né? Basta ver que a gente às vezes tem coisa muito arraigada dentro de nós, sobre o que o nosso pai falou quando a gente estava na infância ainda, né? E a gente traz aquilo arraigado, né? Então a influência que os espíritos têm uns sobre os outros, né? E o que é a obsessão? Então, que é o tema de hoje. A obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, diferente dessa influência que todos nós temos um dos outros, né? A obsessão já é uma coisa muito mais dirigida. Então, é um espírito, né, que logra, né, ele adquire sobre certa pessoa. Então, ele tem um pensamento voltado para essa pessoa e dirige a ela uma vontade. Ela é praticada por espíritos inferiores, é lógico, porque, por exemplo, uma mãe que tem a vontade de que o filho cresça, que o filho progride, que ela não larga dele, que ela insiste para que haja mudança, né? Por exemplo, se ele estiver fazendo uso de drogas, ou sei lá, né? Ou que não está indo bem na escola, é diferente. Por quê? Porque o desejo dela é de crescimento, é de evolução, é de melhora, então é para o bem. Aqui não, aqui ela é praticada por espíritos inferiores e o objetivo é dominar essa pessoa. Apresenta caracteres muito diversos, a gente vai estudar isso, desde a simples influência moral, né? Uma simples influência moral sobre a pessoa, sem perceptíveis sinais de exteriores, quer dizer, ninguém percebe isso, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Tá? Então, vai desde uma simples ideia até um domínio realmente bem ostensivo e que a pessoa adoece. E por que acontece? Né? Então, alguns motivos, né? Ou por débito de um espírito para com o outro, né? Então, pode ser que esse espírito tem uma oposição sobre o outro, né? É um processo de vingança. Então, normalmente passa de uma existência para outra, quando é assim, né? Então, eu faço alguma coisa para esse espírito e aí ele guarda o rancor. E como eu fiz e tenho consciência disso e levo isso daí para mim, eu faço uma ligação mental com ele e aí ocorre o processo de obsessão. Ou então pela atração de um espírito sobre o outro, que é a lei de sintonia. Então, nós pensamos iguais, nós temos os mesmos desejos e ali eu crio uma vinculação. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu desejo mal. Eu não quero que se progrida, então eu trago junto de mim espíritos que também têm esse tipo de ideia e de pensamento. Ou então pela falta de ação no bem, né? Então, pelo mal que resulta da não prática do bem. Então, para mim tanto faz, eu não quero saber de nada. Ah, aquela pessoa tá mal, o problema dela, ela que fez mal a vida dela e não quero ajudar ninguém. Então, tem um monte de espírito que pensa da mesma forma. E assim eu faço a ligação. Quando eu quero sair disso, eles falam: não, para que você vai sair disso, né? Então tem várias situações, né? Nos livros espíritas tem vários casos disso daí, né? Eu lembro de um que é bem marcante. Vou eu contar as histórias outra vez, né, Wanda? Então vamos lá.
de uma moça que ela via a vida dela assim, com muito cinza a vida dela, né? Ela via com muitas dificuldades. Então, ela está cozinhando, né? É um livro do André Luiz. Eu nunca lembro qual livro que é. Ela está cozinhando e pensando: ah, eu sou uma pessoa infeliz, olha que vida infeliz que eu tenho, que dificuldade, que tudo é difícil para mim. Cada vez que eu consigo um emprego, eu não consigo manter esse emprego, tudo é difícil, meu marido é ruim, meus filhos me desobedecem, né? E dentro da casa tinha 2 espíritos, que eram os avós dela. E os avós dela, lógico, sem saber, eles não tinham maldade, mas eles tinham sintonia com ela. Ela virava, a avó, no mundo espiritual, falava assim: coitadinha da minha neta, olha como ela é triste, olha que vida dura que ela tem, que você é uma coitada. E ela assimilava essa energia, né? E a avó alimentava essa energia nela, né? Então ela não conseguia sair dessa sintonia de vitimismo, né? De querer ficar sempre na mesma situação, né? Ela não conseguia crescer. Por quê? Porque ela trazia isso e o espírito que estava ali, que nem sabia que estava causando mal, alimentava isso nela. Então, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, né? A obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Então, o caso que eu contei, a moça, ela não tinha o espírito vingativo, ela não tinha vingança, não tinha nada disso, né? Ela simplesmente tinha uma imperfeição, que era se vitimar, era ver a vida difícil, ver as dificuldades todas, ela aumentava mais o que existia mesmo, né? E esse espírito que estava do lado dela era uma pessoa, a vozinha dela, era uma pessoa que queria o bem para ela. Só que a energia das duas tinha uma grande afinidade. E as duas tinham uma energia negativa. Então, pela imperfeição moral dela, ela dava acesso a um espírito que também trazia ela para baixo. E ela não conseguia sair disso. Bom, então, pelas imperfeições morais, a gente dá brechas psíquicas para que esses espíritos possam se tornar obsessores. Então, quem não tem problema, né? Quem não tem imperfeição? Todos nós. Perfeitos aqui, só o Pai Celestial, né? Então, brecha a gente tem, mas só que tem que perceber. Então, quando nós não estamos bem, né? Quando a gente percebe que está indo para um caminho, peraí, calma lá, breca, né? É onde faz a ligação do plug, né? Que os espíritos vêm e obsediam. Uma coisa interessante que eu li uma vez no André Luiz, ele falava assim que quando a gente fala alguma coisa do outro, né? Por exemplo, aquela pessoa, ela é muito maldosa, ela faz isso de maldade e faz algum tipo de maledicência, mesmo sendo verdadeira, se eu tiver algum espírito que não goste daquela pessoa, ele registra aquilo e usa aquilo lá para obsediar a pessoa. Então, cuidado com o que a gente fala, porque a gente alerta os outros, né? Muitos espíritos perseguem, né? E permanece naquele lar observando e anotando todas as imperfeições que a gente tem. Ah, ele gosta de beber, ele é preguiçoso, ele gosta de brigar com as pessoas, toda hora tá brigando, porque para ele tanto faz, né? Ele prefere falar não para qualquer tipo de coisa que a pessoa peça, e ele vai anotando. A partir daí, fala, ó, esses daqui são os plugs que a pessoa tem. Então, se eu tiver algum problema com ele, é aí que eu vou trabalhar, que eu sei que cai, né? E cai mesmo, né? Infelizmente. Então, a invigilância, nossa, né? É a porta, a brecha psíquica que abrimos, facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores que vibram em faixas mentais semelhantes, né? Então, quem são os obsessores? São espíritos que pensam como a gente pensa, né? Eles representam invigilância. O que representa invigilância? Ideias profundamente negativas, a depressão, o desânimo, a revolta, o medo, a irritação, a ociosidade, os vícios, o sexualismo exacerbado, o remorso, os ciúmes, egoísmo, avareza, ambição e a maledicência, entre outras, né? Não são as virtudes, né?
são as dificuldades que nós encontramos no nosso caminho, para nos melhorarmos. E tem formas de obsessão. Peraí, que tem um desenhinho aqui. Tem formas de obsessão, né? Então, não existe só obsessão de desencarnado para encarnado, né? Então, existem vários tipos de formas de obsessão. Então, vamos lá. Existe a obsessão de desencarnado lá do mundo espiritual para o encarnado aqui. Mas também existe a obsessão do encarnado para o desencarnado. Existe a obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, obsessão recíproca e auto-obsessão. Então, vamos ver cada uma o que significa. Então, a obsessão, a gente está mais acostumado a falar que é a obsessão do desencarnado para o encarnado, quer dizer, o espírito para nós aqui, né, encarnados. Então, o que é a obsessão do desencarnado para o encarnado? É a dominação telepática, há um envolvimento fluídico, pode haver vampirização, porque é a perda de energias físicas mesmo que o espírito... Perda de energia que o espírito vampiriza, né? E, dependendo do caso, dá uma imantação mental. Então, a pessoa começa a falar exatamente como espírito, pensar exatamente como espírito. Por quê? Porque tem uma simbiose muito grande, né? Isso pode acontecer a gente estando aqui lúcido, acordado, como no desdobramento do sono, né? Então, o mais comum é o que a gente vê, né? Dentro das reuniões mediúnicas, os espíritos obsediando uma pessoa porque tem algum motivo, né? Normalmente esse motivo é cessado quando se esclarece esse espírito ou se esclarece essa pessoa. E depois a gente vai falar como é que se faz isso. O segundo caso é o encarnado obsediando o desencarnado. Então, eu convivi com essa pessoa. Quando eu desdobro no momento do sono, eu vou lá e me encontro com ela. Então, pode ser parceiros do vício, pode ser uma maledicência, eu não gosto da fulana, eu desdobro, né, e vou lá obsediá-la, né. Pode ser por causa de luto, pode ser por causa de herança, tem uma fixação mental em qualquer situação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que não tem, né. Eu me lembro uma vez, numa reunião mediúnica, na sala do seu Rubens. Então, a entidade, o seu Rubens falou, a moça, né, fazia uns 15 dias que não conseguia dormir, né, e foi no centro, desesperada, né, então, quando nós fizemos uma reunião mediúnica, né, tinha um espírito obsessor mesmo. E aí, o seu Rubens falou, mas coitada dessa moça, você não deixa ela dormir, você sabe que isso daí prejudica a pessoa, né, ela precisa dormir, né. Aí o espírito falou assim, não, você que não tá entendendo. O problema é que quando ela dorme, ela vem aqui e quer me bater. Então, o encarnado dormia, desdobrava e ia lá no mundo espiritual obsediar o desencarnado. Então, eu não deixo ela dormir. Porque quando ela dorme, é uma loucura aqui. Ela vem e me atrapalha todo aqui, né? Então, existem casos e casos, né, de espíritos que evitam que o indivíduo é uma obsessão ao inverso, né? O encarnado é que obsedia o desencarnado, né? Então, tem uma tirinha aqui que fala assim, né, no atendimento fraterno. Me ajude, eu sinto meu marido sempre perto de mim, né? Olha o pensamento dela aqui, né? Ó. E o marido falando assim, me ajude, ela não para de pensar em mim, né? Quer dizer, ela vibrava e ele não conseguia se desligar, né? Então, era uma obsessão de encarnado para desencarnado, né? A gente tem que se preparar, né? Nós temos perdas, né? E a gente precisa se preparar. E tem também a obsessão de encarnado para encarnado. Vocês já devem estar sabendo disso, né? Então, são aquelas pessoas que têm um amor doentio, tirano, dominador, e a gente está cansado de ver isso. Pessoas que não permitem que a outra desligue, né? Que separe, que brigue, que case com outro, ou qualquer outro tipo de coisa. Não precisa ser só um amor, né? Pode ser relacionado a trabalho, pode ser relacionado a dinheiro, pode ser relacionado a vícios, a perdas, a violência e várias outras coisas, né? Existe também a obsessão
de desencarnado para desencarnado. E são dois espíritos, né, que estão lá no mundo espiritual e que planejam e ameaçam um outro, né? Assim como aqui na Terra não tem pessoas que se vingam, que se matam, que brigam, que se odeiam, que não pode olhar no rosto. No mundo espiritual ninguém vira santo porque desencarnou. Então também tem a obsessão, né? Então às vezes eles usam até de artífices ou então de espíritos mesmo para provocar a obsessão sobre aquela pessoa, né? O Manuel Filomeno de Miranda ele conta várias histórias dessa, né? De espíritos que usam artimanhas, né, para obsediar uma pessoa, para transformar essa pessoa, né? Chega até a transformar o perispírito da pessoa, né? Extremamente vingativo, eles dominam, né? Como é aqui na Terra, né? Só que aqui o corpo físico não faz a mudança, né, do corpo físico, lá faz, né? Porque a pessoa entra naquela sintonia ruim e ela se detona, né? A palavra certa é isso mesmo, né? Ela acaba perdendo até as formas perispirídicas, né? Tem vários casos, né, das grandes falanges que recolhem essas pessoas que são suicidas, o espírito muito perdido no mundo espiritual, que não sabe nem o que se passa, né, que não cuidou de si mesmo, que não cuidou das suas imperfeições, então fica nas mãos desses espíritos obsessores, né, até que se lembra da oração, que ouve uma oração ou é resgatado. Lembra do filme Nosso Lar? Que o André Luiz fica de 7 a 8 anos, né, nas zonas umbralescas, né, e ali ele é resgatado quando ele fala, ai meu Deus, o que é isso, né, foi quando ele conseguiu ser resgatado, né, pelos espíritos, né, que estavam ali do lado dele já fazia muito tempo. E aí tem a obsessão recíproca, que é aquela de simbiose ou de parasitose, onde um obsedia o outro, né, e essa obsessão ela é tão preciosa, né, que tem até na psiquiatria, né, pessoas que vivem dessa forma, né? Eu odeio tanto que eu não consigo afastar. Então tem casais que são assim, tem pessoas que são assim, né? Tem trabalhadores que são assim. E é isso que acontece, é uma obsessão recíproca, né? E aí tem aquele caso de auto-obsessão, que são enfermidades, né, que as pessoas têm transtornos mentais e que ela mesma se boicota, né? Então ela acredita que ela é isso, ela acredita que ela é aquilo, ela mesma se impõe isso daí e o próprio ela valoriza os próprios defeitos, né? Não consegue ver qualidades. E isso daí abre brecha para que outros espíritos possam ajudá-las a nutrir esse pensamento negativo, né? Então precisa ser cuidado, como todas as outras obsessões, e vamos falar sobre isso, né? Então aqui tem uma tirinha, a gente pôs várias tirinhas. O Silva está com uma obsessão muito difícil de resolver. É porque o obsessor é muito endurecido? Ou então é vingança de outra vida? Nem tanto. A dificuldade está no Silva corrigir os seus defeitos, né? Eu lembro que uma vez tem uma historinha do Chico com o irmão dele, o Francisco, o José, e eles tinham uma reunião mediúnica, né, no centro do Chico, e o José que era o orientador. Então, na hora de doutrinar, ele falava assim para o espírito: sai daqui, você não vê que essa pessoa está sofrendo, se afasta dele, vai se cuidar, vai cuidar de você, esquece ele, tarará, né? Aí o benfeitor espiritual chegou perto dele e falou assim: Chico, fala uma coisa para ele. Fala para ele que só afastar o espírito obsessor não resolve nada. É como se fosse uma ferida no braço, né? Em que eu tenho essa ferida, né? E eu só espanto as moscas que estão em cima da ferida. Se eu espanto, vem outras, porque a ferida está aberta. Mas se eu cuido da ferida e tampo a ferida, as moscas nenhuma voltam mais. Então, de quem que eu tenho que cuidar, né? É de quem está sofrendo, né? É de quem está sendo subjugado. Então, essa pessoa tem que aprender que ela precisa modificar o comportamento dela. Modificando o comportamento, ela vai angariar companheiros espirituais mais saudáveis, mais parecidos com ela,
mais diligente, mais com vontade de trabalhar, de praticar o bem, né? Bom, e aí, deixa eu abrir tudo. E aí, quais são os graus de obsessão? Então, assim como tem todos esses tipos de obsessão, nós temos os graus, que podem ser desde obsessão simples até a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, ela é sutil, às vezes ela é assim, pontual, é um pinguinho por dia. Pim, pim, né? Aquela ideinha que vem, aquela coisa delicada, é tênue, é delicada, é sutil, você nem percebe, né? Você acha que é você mesmo que está pensando. Até a fascinação e a subjugação, que elas são mais ostensivas, fica evidente, até quem mora junto de você percebe, ela fica mais visível, clara, né? Normalmente ela é inesperada, súbita, ela é rude, né? Ela é dolorida, as pessoas percebem que você não está bem, né? Então vamos trabalhar cada uma o que é. Então, a obsessão simples é uma ação inoportuna e desagradável em que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando-lhe mal-estar generalizado. Normalmente vem de uma ideia inicial, né? O André Luiz fala isso. Ela vem de uma ideia pequenininha, como se fosse uma gotinha de água, né? Com a torneirinha, só uma gota aberta. E ela vem e dá uma ideia, pim, e surge aquela ideia. Se você agasalha a ideia dentro de si, ele joga mais 3 gotas e vai jogando, até chegar ao ponto em que você muda de obsessão simples para fascinação ou subjugação. Então, são ações inoportunas e desagradáveis de um espírito se agarra à pessoa de forma tenaz, né? Se você não dá guarida, né? Então vem uma ideia na tua cabeça. Você não dá guarida, o que acontece? Esse espírito dá a mesma ideia, outra. Você não dá guarida. Então, vem outra. Você também fala, mas que ideia boba. Quero pensar isso não, que coisa horrível. Né? Você está cortando a ligação mental, perde a afinidade. E aí o espírito vai embora, vai procurar outra pessoa que dá guarida às suas ideias. Então, por exemplo, é lógico que isso daí não surge assim de qualquer jeito. Né? Surge, por exemplo, eu tenho um vício. Então, eu tenho desejo de beber, eu tenho já o desejo de beber. Então, vem a ideia, vamos pegar uma bebida agora. Aí eu falo, não, agora não é hora. Não, mas vamos pegar um pouquinho, vai valer a pena. Não, agora não é hora. Né? Na terceira, quarta vez, né? Ele tem a tenacidade dele, né? E ele vai embora. Agora, se eu falar, realmente, eu vou pegar um pouquinho agora, não vai fazer diferença nenhuma. E eu tomo. Aí eu já dei guarida a ideia. E aí, cada vez que ele der a ideia, eu vou aceitar. Tô falando um exemplo, né? Mas tem milhares de outras coisas. Não precisa ser só física, como é a bebida. Pode ser mental, pode ser emocional, pode ser psicológico. E aí vem a fascinação. É uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado. Então, vem ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias. Então, começa a pensar coisa que às vezes nem existe, né? Começa a ter ideias fixas, você não consegue mudar, né? É que o André Luiz fala, são as monoideias. Então, a pessoa não consegue tirar aquela ideia da cabeça. Não sai a ideia da cabeça. Ela está trabalhando, a ideia volta, né? Ela está pensando numa coisa, ela está cuidando do filho, a ideia volta, a ideia volta, a ideia volta, né? E aí são, ou então imagens que aparecem, ou então mágoas que vai e vem, vai e vem. Nessa situação, o obsessor já é ardiloso e hipócrita, simulando uma falsa virtude. Então, muitas vezes, ele está do teu lado, ele está estimulando, até a hora que você cai. Então, a fascinação, a pessoa não percebe. Ela acha até quem está do teu lado é um espírito bom que te ajuda, tá? Não, quem está do meu lado são espíritos bons, porque eu faço oração, né? E eles vêm me ajudar, mas a ideia persiste, né? Até chegar na subjugação. A subjugação já é uma constricção moral e física, ou seja, eu não consigo sair, né? Que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Então, às vezes, eu faço o ato que eu não queria. Então, quantas e quantas pessoas falam assim, eu sou calmo, mas quando eu estouro, depois eu me arrependo. Eu estouro, mas eu arrependo. Isso acontece quantas vezes? Várias vezes. E você se arrepende todas, e não consegue mudar, não. Então, cuidado.
né? Alguma coisa tem aí, porque quando você tá exacerbado, né, excitado, brigando, então aí vem a coisa e aí você não consegue, você fala o que não deve, você faz o que não deve, né? E aí é chamado de subjugação. É lógico que dependendo do tipo de espírito, isso daí pode levar um dia, pode levar um mês, 2 meses, mas pode levar 400 anos, 500 anos, 600 anos, né? A gente vê casos nos trabalhos mediúnicos, né? Teve uma época aqui em Rio Preto que a gente tinha muito obsessão de escravatura, tá? Das fazendas, dos fazendeiros, dos escravos, né? Que ainda estava preso 400, 500 anos depois, ainda estava preso na mesma situação, né? De ter sido morto, de ter sido vítima, de ter sido algoz, e aqui vivendo naquela trama ainda sem conseguir sair, né? Então, no trabalho mediúnico ajudava demais, né? Então, a duração, ela se instala de forma sutil, né? Insidiosa, assim, pequenininha, rapidinho, né? Sem que você perceba, ou de uma forma muito rápida, intempestiva, que pode ter uma duração breve, transitória, periódica ou extremamente duradoura, né? A gente já viu casos assim de obsessão que de uma existência passava para outra e passava para outra, invertia os papéis, né? Então esse matou aquele, aí ele se vingou porque acabou com a família dele, porque casou a filha e não sei o que lá, e a história se prolonga, né? De várias existências. Olha o meu relógio. Então, deixa eu parar aqui, porque senão o relógio não para. Eu devia ter desligado, eu esqueci. Só um minutinho. Em qualquer caso de obsessão, para que os resultados dos tratamentos sejam eficazes, a atenção e cuidados devem ser estendidos a ambos os contentores, isso é, ao obsessor e ao obsediado. Porque, na verdade, são duas criaturas que ainda não se encontraram, né? São duas criaturas que ainda não se encontraram, o que eu quero dizer assim, não encontraram uma maneira de viver bem, né? De qualidade de vida, de evolução espiritual, de espiritualização. São duas pessoas que ainda sofrem, porque o obsessor sofre muito e o obsediado sofre mais ainda, né? Então, na obsessão, existe sempre uma fonte emissora de vibrações dominantes e um receptor que está a ela submetido. Então, um domina e o outro submetido, né? Às vezes pode inverter esse papel também, né? Dependendo da situação. Um não consegue se libertar do outro. Enquanto persistir o ressentimento, a desconfiança e o rancor, a obsessão permanece como ácido queimando as delicadas engrenagens da casa mental e produzindo as alineações tortuosas. Só a obsessão porque é débito de quem a sofre, né? A Joana de Anjos no livro Plenitude. Então, lógico, se eu tenho uma dívida para com alguém e eu não mudo o meu comportamento, eu não mudo a minha situação, né? O que acontece? Eu posso sofrer uma obsessão, sim, né? Existem milhares de exemplos, né? O que move os obsessores? Então, o que move, né, uma obsessão? Pode ser um grande projeto de vingança, né? Então, o espírito se sente lesado, né? Então, ele começa a produzir uma vingança. Pode ser apenas o desejo de fazer o mal. Então, existem muitos espíritos, por exemplo, que têm raiva, né, das pessoas que fazem o bem, né? Então, ele deseja fazer o mal. Não tem gente que é assim, que mata animal, que judia de animal, que judia de pessoas, tem prazer em fazer o mal, né? Tem pessoas que têm ódio do bem, então tem muitos obsessores que têm raiva, por exemplo, da doutrina espírita que ilumina as pessoas, que dá paz para uma família, que reequilibra um casal, né? Que educa as crianças, então eles têm ódio disso, porque vê uma evolução nas pessoas. Então eles começam uma obsessão, né? Muitas vezes existe uma fraqueza moral, né? Então a pessoa é levada a vício, a deteriorização moral, então ela encontra afinidade, né? O orgulho do falso saber, né? Então às vezes
a pessoa acredita que sabe, né? E não sabe, e aí é levado a uma obsessão. E como se cura? Pela ação do encarnado, então eu posso atuar sobre o encarnado ou sobre o desencarnado, né? Ou por ação de terceiros, que são esclarecimentos, preces, passes e vibrações. Então, por exemplo, eu tenho um filho que sofre obsessão, eu posso fazer prece por ele, eu posso transmitir paz, fazer vibrações, né? Transmitir esclarecimentos, né? E assim as pessoas se libertam, né? O trabalho doutrinário e mediúnico, na tônica do amor, ajuda demais os trabalhos, as desobsessões, né? No entanto, que a gente tem uma reunião que chama reunião de desobsessão, né? Em que vem pessoas assim extremamente comprometidas, né? E que saem muito aliviadas, o espírito sai entendendo o que se passa, etc. Porque muitas das vezes o espírito obsessor nada mais do que uma pessoa, né, um espírito, né, um ser que desencarnou e que se encontra em confusão e que não entendeu ainda, porque às vezes a raiva é tanto que ele não consegue enxergar nada na frente, só aquele objeto do ódio dele, né, ou da vingança, ou de quer que seja, né, e não consegue se libertar. Então, quando você tem uma ajuda, esse espírito é amparado, é conduzido, né? Facilita-se para ele o entendimento das coisas. Então, ele é resgatado, ele é amparado, ele é levado para hospitais, pronto-socorros espirituais, e ali ele é orientado e tudo mais, né? Muitos espíritos a gente vê nessa situação, muitos nos trabalhos mediúnicos, né? E às vezes eles voltam depois no trabalho mediúnico agradecendo e falando: eu estava totalmente sem condução e vocês me orientaram, me facilitaram, né? E agora eu sou uma outra pessoa, sou um outro espírito, né? Eu quero até pedir desculpas, né, para aquela pessoa, né? Outros não, outros relutam e persistem no erro e etc, né? Aí o encarnado tem que dar o seu passo, né? Ele tem que se conduzir para o bem, porque aí ele não tem mais acesso a ele, porque tudo depende da afinidade. Quais as consequências da obsessão, né? Então, o obsediado, ele pode ser levado a um isolamento social, não pela pandemia, viu, gente? É isolamento social, assim, de não querer conversar com ninguém, de não querer... ele se sente inferiorizado, né? Ele pode ter medo, ele pode viver em conflitos, ele pode ser levado à loucura, ao desânimo, ele pode ser levado ao suicídio, nas psicopatias, né, aciona, né, e se ele já tem isso como germe lá, né, na historinha perispiritual dele, isso pode ser desenvolvido, ele pode apresentar doenças físicas, né, vícios, ele começa a ter vícios, então o obsediado pode ser levado a várias coisas através de um processo obsessivo. E o que é o tratamento? O tratamento é a prece, a gente vai falar mais ainda sobre o tratamento, né? Sobre a reforma íntima, a reforma moral, os passes e a água fluidificada, leituras de bom nível, palestras, assistência espiritual na casa espírita, então se eu sinto que eu não estou bem, eu tenho que pedir socorro, né? Evangelho no lar e serviço ao semelhante. Então, isso daí é a listinha que tem que começar a fazer da primeira até a última, não tem jeito, né? Com isso daí eu vou me reformando e vou angariando companheiros espirituais que vêm e me ajudam. Então, quando eu tenho a ideia persistente, eles vêm e me dão um trabalho, eles me dão um desejo de fazer uma coisa diferente, eles aliviam, eles me fazem ver um passarinho no céu, eu desvio a atenção, né? E assim eu vou me restabelecendo. Às vezes, até o Allan Kardec fala isso, precisa tratamento médico para se livrar da obsessão, porque muitas vezes já atingiu o físico, né? Então, eu preciso do tratamento médico e preciso do tratamento espiritual, né? Então, quando eu entro na casa espírita, isso daí já está, só de assistir palestra, né, e tomar meu passe, eu já estou sendo amparado e sendo tratado. Porque nas palestras, os frequentadores da nossa casa,
os amigos espirituais fazem um cadastro, fazem visita na casa, faz um cadastro, visita a casa, vê quem mora na casa, qual é a situação daquela família, o que é que elas necessitam. E a partir daí eles têm um tratamento espiritual, para facilitar as desobsessões. Vendo a segunda parte desse capítulo, porque esse capítulo ele era em duas partes, e agora nós estamos juntando. Nós começamos a ver que o problema da obsessão, sobre qualquer aspecto considerado, é também problema do obsediado. Então, quando a gente fala assim, o meu obsessor, que é um espírito que me... na verdade, ele é um companheiro como eu, tá? E se ele está perto de mim é porque ele tem um motivo, e provavelmente esse motivo é mais justo do que a gente pode calcular, Então, o problema é mais meu de ser obsediado do que do próprio obsessor. Porque à medida que eu modifico ele também. E com isso daí eu vou facilitando a vida dele, assim como eu facilito a minha. Então vamos lá. Como reconhecer quando alguém está sendo obsediado? E aí, Vânia, como é que é? Será que eu sou obsediada, Eu sou, com certeza, mas tudo bem. Vamos lá. Então, como reconhecer quando alguém está obsediado? Primeiro, a pessoa demonstra alterações no campo das ideias e no comportamento, tanto físico como emocional. Então, de repente, você pensa diferente. O Kardec fala assim: como que eu sei? Se eu penso hoje exatamente, se eu penso hoje diferente do que eu pensava ontem sobre determinado assunto e mais negativo, provavelmente eu estou sofrendo uma obsessão. Então, a pessoa demonstra alterações no campo das ideias e no comportamento, tanto físico como emocional. É lógico que não é coisa boa, é coisa ruim, certo? A percepção de fluidos e a vidência podem ser bons auxiliares na verificação do estado obsessivo, mas não são meios exclusivos, nem infalíveis para constatar. Então, muitas vezes as pessoas percebem que você não está bem, só de chegar perto de você, o que está acontecendo com você? Não acontece isso, Que às vezes a gente percebe que a pessoa não está bem. Então, na obsessão simples, que é uma ação inoportuna e desagradável, e que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando um mal-estar generalizado. Lembra que eu já falei? Que eu tenho, como que são os sinais? São sinais tênues, quer dizer, bem simples, bem de leve, ocasionais, ocasionais, ai meu Deus, insuficientes para se detectar a influência maléfica, a não ser para quem conheça bem a pessoa em seu estado normal. Então, eu não consigo identificar. Ele vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho. Quando eu vi, já, complicou. O que nós sentimos? Ideias fixas e torturantes. Então, não é uma ideia fixa assim, preciso ver isso, preciso pagar a luz, preciso pagar minha conta. Preciso comprar tal coisa. Não é isso. É uma ideia fixa, mas ela é torturante. Ela me causa mal. Forças interferindo no meu processo mental, com pensamentos que não parecem ser nossos. Então, vem aquela ideia, pam. Vem aquela ideia, pam. Quando você se sente paralisado, a ação vem e eu paraliso. Tenho necessidade de fazer uma coisa e eu sinto paralisado. Quando eu experimento uma inquietação constante, então, aquela ansiedade, aquela coisa que vem dentro da gente que a gente não consegue resolver, não consegue sair. Oscilação de opinião e de humor. Então, uma hora eu estou alegre, outra hora eu estou chorando, outra hora eu estou alegre, outra hora eu estou muito triste. Qualquer coisinha me faz chorar, me dá calafrio, me dá arrepio. É uma oscilação de opinião e de humor. Cuidado, isso daí pode ser obsessão. No caso da fascinação, é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado. São ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas e fantasias. Na situação, o obsessor é ardiloso e hipócrita, simulando
falsa virtude, né? A gente já falou sobre isso. Então, qual que é os sintomas? As pessoas notam a fantasia, o fanatismo, a fixação, o absurdo das ideias, né? Hoje a gente está cansado de ver isso, né? A política dividindo em dois grupos. As pessoas falam, não é normal que uma pessoa do raciocínio escreve uma coisa dessa. Ela está vendo que não está sendo, tem sofisma aí no meio. Ela está falando do assunto, mas puxa e injeta de outra forma a coisa, né? Então, a pessoa, lógico que percebe que tem um fanatismo, que tem uma fixação estranha, que as ideias estão absurdas. O obsediado não se dá conta disso, não percebe nem aceita de que esteja sendo enganado. Então, a pessoa não consegue visualizar. Então, é usado todos os recursos para que ele ache que ele está bem, acha que ele está bem, mas enquanto isso ele está caindo, ele está sendo levado para um lado, ele vai perder as amizades, ele vai brigar com todo mundo, ele vai perder às vezes até o emprego, ele briga na família, né? E ele sente que não, que ele tem toda a razão, que ele tem o poder, que ele sabe tudo, né? E não consegue sair dessa situação, né? Às vezes faz postura até ridícula, né? De brigar na rua, de parar o carro e descer e querer matar um, né? Quando na real, se você falar para a pessoa isso daí é normal, não, eu nunca faria uma coisa dessa, né? Mas faz, né? São as fascinações. E aí vem a subjugação, que já é uma constricção moral e física, que paralisa a vontade daquele que a sofre e a faz agir a malgrado seu, quer dizer, ele faz e percebe, né? A subjugação é terrível, né? A pessoa não se dá conta, tamanha é a assimilação das energias do obsessor. Quando a pessoa volta ao normal após uma crise, geralmente se queixa do domínio sofrido e lamenta os atos infelizes que tenha praticado. Ele até mata outra pessoa e depois fala o que foi que aconteceu, né? É o julgamento dele e ele mesmo aí se começa a se condenar, começa a se sentir culpado e entra outra vez na mesma situação, né? E isso não para até que um dos dois se modifique. Então, sinais prováveis de obsessão acentuada é o olhar fixo, esgazeado, fugidio, sem encarar ninguém, a pessoa não consegue encarar. Tiques e cacoetes nervosos, desalinhos, desleixo ou excentricidade na aparência pessoal, agitação, inquietude, intranquilidade, medo e desconfiança injustificados, apatia, sonolência, mente dispersiva, ideias fixas, mais uma vez, né? Excesso no falar, no rir ou no mudismo, né? Então, você vê que perdeu a estrutura da personalidade da pessoa. Ela foi cedendo, 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 quem está dominando é o outro, né? Você vê que esses sintomas são muito particulares de doenças psíquicas. Por quê? Porque está levando para um outro lado, né? E é a obsessão ali presente, né? Quando você conversa com o obsessor, ele vai falar, não, eu tô levando ele para fazer tudo isso, né? Pode ser a tristeza, a agressividade gratuita, é difícil de conter. Da obsessão acentuadas, sonhos ruins, pesadelos frequentes, indução a vícios, ideia de abandono da vida social ou familiar, ideias de suicídio, ruídos estranhos à volta do paciente, frequente visão de vultos, impressão de ouvir vozes, ataques que levam ao desmaio, rigidez, inconsciência, contorções. Pranto incontrolável e sem motivo, né? Então, percebe que aqui já é um descontrole realmente, né, da pessoa. A pessoa perde o fio da meada, ela perde e se despersonaliza, né? Ela começa a viver a situação do outro, imantado a sensação do outro, né? Casos e casos que a gente vê, né, desse tipo de obsessão, e depois de um tempo de tratamento, né, indo no centro, fazendo uma leitura mais suave, ele volta e fala, não é possível que isso aconteceu comigo, né? Eu lembro que tinha uma amiga minha, acho que vocês não conheceram, porque ela saiu do Kardec há alguns anos, ela mudou para Campinas, ela chegava no centro, o marido trazendo inteirinha dopada.
E ela entrava assim que nem um robô, assim. Ela entrava e sentava na primeira cadeira para assistir palestra, né? Naquela época eu lembro que eu fazia palestra. Eu lembro disso porque ela me falou isso, né? E eu estava grávida do meu menino mais novo e o outro menino meu era novinho também, é grudado assim na minha perna, né? E eu fazendo a palestra lá no Luiz Gonzaga. E ela entrava assim cambaleando. E eu lembro que uma vez eu fiz uma palestra, que eu nem sei que assunto, né? Porque eu estava com os meninos pequenos. E ela falou assim que eu via assim a palestra de longe. Ela falava assim, Vânia, eu ouvia de longe assim. Não conseguia assimilar palavras, tão aturdida que ela estava. E aí o primeiro pensamento que veio para ela foi assim, nossa, se essa moça com 2 filhos, né? Ela tá falando isso, então deve ser verdade. Olha que coisa, né? Começou a abrir a mente. Não a minha palestra, não é isso. A frequência foi começando a mudar. Bom, esse casal se tornou assim um casal de trabalhadores maravilhosos, né? Nós trabalhamos muito junto no Kardec, muito mesmo, maravilhosos. E aí ela mudou, porque os 2 filhos dela mudaram para Campinas, estudaram lá e depois mudaram para lá. Então a gente perdeu contato, mas era um casal assim maravilhoso, né? De trabalhadores. Então, quem visse ela, como nós vimos, como ela entrou no Kardec, né? E depois quem via depois como trabalhadora, assídua, nossa, nós trabalhamos muito juntos, né? Não ia dizer que era a mesma pessoa, né? Então a subjugação, né? Resolveu o problema dela, assim, através do trabalho, do amor do marido, da família, dos filhos, dela mesma, né? Que era uma pessoa excelente, né? E conseguiu vencer essa barreira, né? Graças a Deus. E os amigos espirituais dando todo o apoio, né? Uma observação: para caracterizar a obsessão, não é necessária a ocorrência de todos os sintomas ao mesmo tempo. Deve-se excluir da relação os que tiverem causas orgânicas, neurológicas ou puramente psicológicas. É lógico, às vezes a pessoa não tem tudo isso, né? Então tem que excluir. Às vezes eu tenho um choro incontrolável, mas eu tive uma perda essa semana e esse mês e eu ainda sinto saudade, eu tô fazendo luto, né? Então é lógico, tudo tem que ser separado, né? A gente tá falando de uma forma geral. Bom, obsessão e mediunidade. Vamos lá. Não é a faculdade mediúnica ou o espiritismo que provoca a obsessão, porque muita gente pergunta assim, mas se eu desenvolver minha faculdade mediúnica, eu vou ter obsessão? Não, né? Lógico que não, né? Obsessão é uma coisa, mediunidade é outra. Mediunidade, como eu sempre falo, é trabalho, né? Obsessão não. Então, os espíritos inferiores aproveitam a vigilância e a ignorância dos encarnados para assediá-los, né? Então, atualmente, eles atuam sobre grupos espíritas, sendo solicitados, né? Quando você solicita através das suas más ações, né? Eles ajudam a interferir nos casos de desobsessão, né? De obsessão. Então, os espíritos, eles podem atuar de diversas formas, assim como as obsessões, assim como a liberação. Espíritos bons também ajudam. Então, não é a mediunidade, a faculdade em si que leva à obsessão. Ninguém fica obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso, né? Então, não é por causa disso que você vai ser enganado e você vai sofrer obsessão, tá? A gente só sofre obsessão porque a gente tem imperfeições que precisa vencer. Então, em relação à mediunidade, a obsessão acarreta não só inconvenientes ao médium, mas também um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. Então, aí é o inverso, né? Se eu sofro obsessão e desenvolvo a mediunidade, aí a obsessão vai interferir na mediunidade, porque esse espírito não deixa vir espíritos sofredores para dar comunicação. Ele quer dominar aquele médium, ele quer ficar perto daquele médium, né? Que é objeto de controle dele, tá? Então, aí tem que ter cuidado. Para isso que precisa estar ligado ao bom grupo, né? Se um médium não se conduzir convenientemente perante a doutrina, ou por qualquer outra circunstância demorar sinais de domínio de um obsessor,
será indispensável que suspenda qualquer labor mediúnico, visto que já não poderá inspirar a confiança às comunicações que receber e se poderá também prejudicar grandemente, dando ensejos à solidificação da obsessão. Isso é recordando a mediunidade da Ivone Pereira, capítulo 10. Então, se eu sou um médium e começo a sofrer obsessão, eu vou parar com a minha atividade. Por quê? Porque esse espírito ele vai interferir no meu trabalho. Eu vou me cuidar e volto para trabalhar. Então, mediunidade é trabalho. Quais são os sinais obsessivos no médium? Primeiro, persistência de um espírito em comunicar-se, bom grado ou mau grado, pela escrita, pela audição, tipologia, etc., opondo que o outro o faça. Então, a gente está cansado de ver daquele médium que só recebe um tipo de espírito, né? Então, aí você já fica, opa, por que um tipo de espírito? Se ele é médium, ele tem que receber qualquer tipo de espírito, tá? Então, não pode. Se é sempre o mesmo espírito, o orientador da sala tem que observar e falar, a partir de agora, meu irmão, o senhor vai se afastar um pouquinho, porque nós vamos ter que preparar esse médium para receber outros tipos de entidades. E ele tem que aceitar, para o médium se preparar e se receber espíritos sofredores, espíritos que se encontram sem saber que estão desencarnados, espíritos que não sabem, por exemplo, que a situação dele no mundo espiritual, que precisa socorro, que precisa proteção, que precisa auxílio, que precisa tratamento, né? E esse espírito tem que dar saída, ele tem que permitir. A outra coisa, o médium ele tem a ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Então, se você recebe uma psicografia, escreve na psicografia, a escrita tem um monte de coisa que não tem nada a ver, que é falso, né? Então, você tem que avaliar. Se você não consegue avaliar e as pessoas estão falando, olha, isso não é bom, então você tem que aceitar, né? Quando você não aceita, cuidado, porque alguma coisa tem. Então, tem muita gente que recebe a psicografia e escreve uma coisa que não tem nada a ver, né? Não tem conceito doutrinário nenhum, né? Quantos e quantos médiuns que acabam escrevendo mensagens, escreve livros, gente, livros, publica livros, né? E não tem um cunho doutrinário o livro, nada, a não ser que é um espírito contando uma história, né? O que isso quer dizer, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Isso daí é uma porta aberta à obsessão, né? Crer na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos, que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis, ele acha venerandos, dizem coisas falsas e absurdas. Então, vem e fala assim, olha, esse espírito falou para mim que é o Bezerra de Menezes, e ele está falando isso, isso, isso. E é uma barbaridade, né? Então, tem que tomar cuidado. Né? A gente tem que avaliar o que a gente recebe também quando vem um espírito falando, né? Avaliar que qualidade que esse espírito, né? Então, nem tudo, às vezes, é um absurdo total, né? Apesar de que já aconteceu do Bezerra de Menezes transmitir uma mensagem, ninguém tem acreditado, porque o médium era um médium que não tinha um usual de receber Bezerra de Menezes, e Bezerra de Menezes foi exatamente com esse médium, né, que era humilde e transmitiu uma mensagem maravilhosa, e aí ninguém acreditou. E depois ele mesmo falou que ele tinha escrito a mensagem, né? Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele comunicam. Então, comunicação espiritual, você não tem que falar do médium. Então, quando o espírito começa a querer falar, olha o médium, eu agradeço o médium que está aqui me recebendo, né? Isso daí você corta. Não tem que agradecer. Aquilo lá é trabalho, nós estamos lá de canal, de serviço. Então, se o espírito começa a agradecer muito, começa a falar muito, elogiar muito, você começa a ter orgulho do que você está fazendo, né? É um caminho ali meio sem fim, então cuidado, né? Então, corta porque não adianta, né?
Pera, tá demorando para entrar. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Então, aquele cara lá fala muito, ele critica muito a minha mediunidade, ele fala demais, esse grupo não serve para mim. Aí eu me afasto, né? Tomar mal a crítica das comunicações que recebem, né? Então, se receber uma crítica dos espíritos, né? Porque os espíritos superiores, quando vêm, eles falam mesmo, né? Falam da perda de tempo que a gente tem, da disposição que a gente tem para fazer milhares de coisas, menos ajudar os outros, né? Da tempo que a gente perde na existência e não progride, né? Então, isso daí eles falam e falam bastante, né? E aí, se o cara tá sofrendo uma obsessão, ele fala, isso daí só fala isso. Ele não me estimula, ele me puxa para baixo, né? E é ao contrário, né? Necessidade incessante e inoportuna de escrever, então, qualquer lugar que estiver, a pessoa vai escrever, já dei até exemplo, né? Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade, forçando a agir ou a falar a seu mau grado. Então, entra uma pessoa e eu sinto que essa pessoa não tá bem, eu vou lá, olha, tô sentindo que o espírito aqui tá falando que você não tá bem. Gente, tem momento, tem situação, a pessoa pediu para essa opinião, né? Então tem que ter cuidado com essas coisas, né? Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou objeto, né? Então, cuidado, né? Desse momento de você estar envolvido em situações, né? Que te desequilibram, né? Se você é médio, você tem que estar equilibrado, não pode deixar, né? Então, Kardec falava assim, toda comunicação dada por um médium obsediado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se nisso e rejeite-se tudo que for simplesmente duvidoso. Kardec era sério, né? Então, ó, ele está obsediado, ele escreveu alguma coisa, aproveita o que é bom e o resto, ó, dispensa, né? Porque nada disso serve. E tenho mais uma tirinha, né? Acho que vai entrar mais uma, né? Então, o amor é o sentimento que precisamos cultivar, ó, tá psicografando. Aproveitemos a oportunidade da vida para amar mais, quer dizer, ótimo. Mas não vamos perder o tempo com o estudo, a disciplina. Quer dizer, o obsessorzinho dando as dicas, né? Ah, é bom amar, é bom, mas ó, não estuda não tem a disciplina não. Então, pera aí. Se a verdade aí, as duas primeiras verdades foram ofuscadas por duas mentiras, né? Então tem que tomar conhecimento, tem que tomar cuidado. Então, a atitude do médium ante a obsessão é vigiar o pensamento, o sentimento, a ação e orar, né? Acertar críticas e sugestões. Então, quando a pessoa falar, parar e pensar, o que é que eu estou fazendo? Onde está a verdade naquilo que ele está falando? Porque a pessoa não vai perder tempo comigo a troco de nada, né? Então, aceitar críticas e sugestões. Se quer reconhecer desajuste, considerados obsessão, não desanimar. A obsessão, gente, é um estado, é momentâneo, né? Ele é passageiro se eu souber me comportar bem, né? Não desanimar. Empenhar-se mais na reforma moral. O que é que eu estou falho? Onde é que eu estou errando? À medida que eu for reconhecendo, eu vou eliminando isso na minha vida, né? Procurar ajudar se necessário. Então, o que é que eu preciso fazer, né? Vou arregaçar as mangas, porque quando eu estou lá ajudando alguém, eu vejo mais dificuldades nas pessoas do que em mim mesmo, né? Quando eu me sinto muito coitadinho, socorro, foge de você mesmo, né? Vai procurar serviço para fazer, né? E mais uma tirinha. Falei para minha família que enviaria uma mensagem quando desencarnasse, né? E você conseguiu enviar? Ainda não. Olha só a fila, né? Ali tem um bom médio, né? Então, bom médio, olha ali, olha a fila de espíritos que querem falar com ele, né? Por quê? Porque os outros não se cuidam, né? Então, esse daí tem uma fila de espera, né? Coisa boa, né? E aí vem o decálogo da desobsessão, ato educativo, né? Decálogo da desobsessão, do Espírito André Luiz, está no livro Paz e Renovação. Então, quer livrar da obsessão?
Não permita que ressentimento ou azedume lhe penetre o coração. Ressentimento e azedume não serve para ninguém, né? Vence as barreiras, se perdoa, perdoa o outro e segue a vida, porque nós estamos aqui tão de passagem, tão rápido, e a gente não está dentro da cabeça de ninguém para saber o que eles estão sentindo. Então, cada pessoa resolva e você se sente muito mais aliviado. Perdoe, abençoe tantos lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. Então, abençoa as pessoas que lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. A gente, como eu falei, não sabe o que vive o outro, né? Quantas dores estão escondidas ali dentro daqueles coraçõezinhos que a gente não tem nem ideia, né? O julgamento é sempre uma coisa muito ruim para todos nós, né? Naquele livrinho, 7 Hábitos, não, como é que é do Deepak Chopra? 7 Hábitos da Felicidade, acho que eu misturei dois livros. Então ele fala assim, a primeira coisa que ele faz é não julgueis, né? Aí eu peguei o livrinho e falei assim, eu vou fazer uma semana aquilo, a primeira liçãozinha. Não consegui, porque a gente já levanta julgando. Ai, nossa, não está calor, não está chovendo. Ai, está chovendo hoje. Ai, não sei o que. Ih, o café não sei, ficou tão bom assim. Tudo a gente julga, né? Então, quando a gente parar de julgar e ver a coisa do jeito que ela é, aceita a coisa do jeito que ela é, isso traz uma bênção muito grande na nossa vida, né? Jamais obrigue esta ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. Cada um pensa de um jeito, porque cada um teve uma vivência na vida, né? Até irmãos pensam diferente, viveram na mesma casa, mas tiveram experiências e percepções da vida, cada um é diferente, né? A gente aprende isso na escola, a gente tem 60 alunos e você fala A, e cada um entende uma coisa daquele A. Isso é natural, porque cada um interpreta e assimila da forma como ele aprendeu a vida dele. Então, jamais obriga uma pessoa a partilhar os seus pontos de vista, né? Cada um tem o direito de fazer, pensar e desejar aquilo que é a sua necessidade, né? Primeira, habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Então, em vez de esperar a realidade dos seus ideais parado, põe a mão na massa. Começa a trabalhar, construir para o bem de todos. De que forma que eu posso fazer isso? Gente, tem milhares de jeitos de fazer isso. Você não tem um grupo social? Tenho. Em vez de ficar postando coisa ruim, põe uma frase. Cada dia você põe uma frase. Né? Não, isso daí eu não gosto de fazer. Tá, então onde você trabalha? Em qualquer lugar que você trabalha, você pode fazer um ato de carinho, uma gentileza, uma abertura de uma porta, escrever uma mensagem, colar um post no computador de alguém com um coraçãozinho. Tudo você pode fazer. Tudo você pode fazer pelo bem. É só você querer. Pensa o que você gostaria de receber. Você. E faz para o outro aquilo que você desejaria. Né? Não tem muito segredo, né? É aquela história do cara que passou e ganhou, o da frente pagou como é que era a história? O cara pagou o pedágio para ele. E aí, quando ele passou, ele foi lá, buzinou e falou, muito obrigado, né? E ele falou assim, o senhor quando pararam no posto, ele falou assim, o senhor não acredita de que forma que eu fui beneficiado com isso? Porque eu não tinha dinheiro para pagar o pedágio, porque eu tô sem emprego. Aí o cara falou, você tá sem emprego? O que você faz? O que eu faço? Sou pedreiro, que nem. Aí ele falou, mas eu tenho uma construtora. E aí arranjou emprego e trouxe a família e não sei o que lá. Então, de um pedágio que um cara pagou para foram beneficiados não sei quantas pessoas, né? Então, olha o que é o fazer o bem. Vocês pegam os livros do André Luiz e do Manuel Filomeno de Miranda, todos começam com a prece de alguém. Alguém pedindo uma prece de intercessão.
É uma moça pedindo pela família dela, pelos amigos espirituais ajudar, porque ela não suporta mais tanta dor, tanta coisa. Começa o livro assim. E o livro termina ajudando um monte de pessoas, né? Não só da família, mas os espíritos, os amigos dos espíritos, aquele grupo familiar, e termina com uma prece de agradecimento do benfeitor espiritual superior que dirigiu todo aquele trabalho. No livro Nos Bastidores da Obsessão, que vocês têm que ler, né, do Manuel Filomeno de Miranda, começa com uma prece de uma família necessitada. E ali eles vão angariando, né, até chegar num núcleo das trevas, né? Que é um grupo das trevas, que é o Dr. Teofrastos, né? Que comandavam um grupo de obsessores, assim, de espíritos extremamente trevosos, até chegar lá naquele grupo e ajudar o Dr. Teofrastos e todos os seus comparsas, né? Eles eliminam o grupo de uma prece que foi iniciada por uma pessoa, que nem a gente, né? E aí foi feito um grupo, foi feito um plano para que aquela família fosse ajudada, e foi ajudando todo mundo que estava ligado àquela família, aqueles espíritos que estavam ali, espíritos protetores, espíritos obsessores, que tinham vingança, e foi até chegar no ponto que auxiliaram, uma infinidade de pessoas, né, encarnados e desencarnados, e termina o livro com uma prece do mentor espiritual que organizou tudo isso, né? Então, se teu ideal ainda está longe de ser alcançado, porque isso daí é uma coisa natural, está longe de ser alcançado, trabalha construindo, para o bem de todos. Faz coisas pequenas, começa com coisas pequenas, né? E a gente vai chegando lá, Quando você vê, parece que não passou nada, parece que a gente não fez nada, mas a gente fez, a gente construiu aquilo que é a nossa vida, né? Tá indo devagar. O computador tá lento. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. Então, a ansiedade, ela é duas vezes a mesma coisa, né? É a preocupação sobre preocupação. Então, abstenha de sobrecarregar seus problemas com o peso inútil da ansiedade, né? Acalme-se, cada coisa a seu tempo, né? Cesse todas as queixas, ou procure reduzi-las ao mínimo, né? Para que entrar numa faixa de queixa, né? Porque tudo fica difícil, tudo fica se arrastando, tudo fica complicado, né? Então, são decálogos de libertação. Louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros, né? Então, à medida que você vê uma coisa que a pessoa faz boa, fale, né? Nossa, que coisa boa, que bonito isso que você fez, né? Nossa, que obrigado, foi coisa boa, né? Isso é tão bom, porque a gente gosta disso, né? Por que os outros não gostam? E por que a gente não faz para os outros, né? Então, agradeça, louve, né? Louve aquilo que os outros fazem pra gente. E tanta gente faz tanta coisa pra gente, né? A gente o dia inteiro as pessoas fazem coisa para nós, né? O dia inteirinho. Se nós ficamos na pandemia isolados, muita gente trabalhou. Muita gente mesmo, né? Então, conserve o otimismo e o desprendimento da posse, né? Olha, conserve o otimismo e o desprendimento da posse, né? O que são as coisas mais importantes? São as pessoas. Nunca se sinta incapaz de estudar e de aprender, como nós estamos fazendo agora, graças a Deus. E sejam quais forem as circunstâncias. Esqueçamos-nos para servir. Então, quando a gente chegar nesse ponto da gente se esquecer para servir, provavelmente nós vamos ter amigos espirituais, né? Grandes amigos espirituais que estão nos amparando sempre. Né? Mais uma tirinha. São tantos problemas para resolver que me deixam triste, mas não vou desanimar. Amanhã é outro dia. Oba, eles nos ouviu, agora vai ser fácil ajudá-lo, né? Então, às vezes, o amigo espiritual tá aqui do lado e falando, vai, Vânia, vai, ai, anima a mulher, né? E eu tô, ai, coitadinha de mim, né? Dando vazão à ideia persistente daquele amigo espiritual que pensa que nem eu, né? Desanimado.
Então, lembre-se que a vida é um eco. O que você envia, volta para você. O que você planta, você colhe. O que você dá, você recebe. O que você vê nos outros, existe em você. E esse daqui é de um indiano, né? Que são 10 sintomas possíveis, 10 sintomas de um possível despertar espiritual. Quer dizer, você está despertando para a espiritualidade? Vamos ver se a gente está despertando. Uma tendência crescente de deixar as coisas acontecer ao invés de tentar controlá-las. Se você está com essa tendência de deixar a coisa acontecer antes de tentar ficar controlando tudo, ótimo. Ataques frequentes de energia, risos sem explicação e explosões de risos a qualquer momento, né? Sensação de bem-estar intimamente conectado a outros e à natureza. Então, quando eu entro na natureza, eu tenho a sensação de grande bem-estar. Episódios frequentes de apreciação e admiração por as coisas mais simples. Basta ver a chuva que deu ontem, né? Tá todo mundo feliz, né? Uma tendência de pensar e agir espontaneamente, no lugar do medo, baseado na experiência passada. Uma nítida habilidade de curtir cada momento. Então, acontece as coisas, vamos curtir, né? Uma perda da habilidade de se preocupar. Não estou preocupando mais como eu preocupava antes. Uma perda do desejo por conflito. Uma perda de interesse por tomar as coisas como pessoais. Uma perda de apetite em julgar ao outro. Uma perda de interesse em julgar a si mesmo. Uma inclinação em dar sem esperar nada em troca, né? O dia que a gente conseguir fazer isso realmente, a gente vai estar com o nosso despertar espiritual. Então, não precisa se preocupar com obsessão. Isso é um estado passageiro por causa da nossa imperfeição. Mas graças a Deus, junto de nós, tem muitos espíritos amigos que nos acompanham e que nos estão dando força e vai para frente, empurrando a gente, né? A gente só tem que aceitar a sugestão dele e perder a ligação com esses amigos que estão na retaguarda, né? E puxar aqueles que estão na retaguarda também para junto de nós, né? Então, espero que vocês tenham gostado, que Jesus nos abençoe e nos guarde sempre, que acreditar que os amigos espirituais estão muito mais perto do que a gente imagina e influenciam nossa vida e nossa família, nossa casa, muito mais do que a gente pode imaginar, né? Que Jesus nos ampare e ilumine. Tchau, tchau. Até a próxima.